GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 96, capítulo 4, Perícias. Técnicas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje vamos falar das técnicas. Nós acabamos de falar sobre as perícias e as técnicas são técnicas para melhorar, modificar, personalizar as suas perícias. Então vamos ler. Pode ser que você ou seu mestre queira uma maneira de melhorar as habilidades do personagem com a aplicação específica de uma habilidade sem aumentar o nível de habilidade geral. Isso é uma coisa realista. As pessoas realmente treinam uma determinada tarefa e deixam outras de lado. Mas permitir isso no RPG aumenta a complexidade do jogo e também das planilhas de personagens. Portanto, a sessão a seguir é completamente opcional. Uma técnica é qualquer feito que pode ser praticado e aperfeiçoado independentemente da perícia que permite realizar a tarefa. É uma ação específica, coberta pela perícia principal e estudada separadamente. Ela difere das especializações opcionais que envolvem um grupo de teorias e não de ações. As técnicas funcionam como uma maneira muito parecida com as perícias, mas tem algumas diferenças muito importantes. Criando técnicas. Existem 6 etapas para se criar uma técnica. Vamos apresentá-las através de 2 exemplos. Mesmo aqueles que estiverem planejando usar apenas as técnicas de exemplo no final desta sessão, deverão ouvir as regras a seguir, pois elas explicam os conceitos básicos envolvendo o processo. Nome e conceito. Decida o que você quer que a técnica faça, em termos gerais, e dê-lhe um nome que descreva claramente o feito representado. Exemplo 1. Tanto as câmeras fotográficas quanto as de vídeo exigem a perícia fotografia. Um fotógrafo poderia aprender a usar apenas os equipamentos relacionados à câmera de vídeo, a fim de se livrar das penalidades de -3 para utilizá-la. Portanto, câmera de vídeo seria uma técnica razoável de fotografia. Exemplo 2. A perícia karatê cobre tanto socos quanto chutes. Um karateca poderia passar mais tempo treinando chute com o objetivo de eliminar a penalidade de -2 nos ataques de chute. Portanto, chute seria uma técnica lógica de karatê. Uma técnica nunca deveria ser a ação principal da perícia. Por exemplo, soco não seria uma técnica válida de boxe, pois é só isso que se faz com essa perícia. Para aprimorar sua habilidade na principal tarefa abrangida pela perícia, o personagem deve aprimorar a própria perícia. Pré-requisitos. A perícia a qual a técnica está associada torna-se imediatamente seu pré-requisito. Isso é, o personagem precisa ter pelo menos um ponto em uma determinada perícia antes de poder melhorar suas técnicas. Se mais de uma perícia permitir que o personagem execute a tarefa abrangida pela técnica, qualquer uma delas pode contar como pré-requisito. Para técnicas particularmente complexas, o mestre pode exigir outras perícias e vantagens como pré-requisito. Exemplo 1. O pré-requisito da câmera de vídeo é a perícia fotografia. Exemplo 2. Tanto briga quanto karatê podem ser pré-requisitos de chute, pois ambas cobrem golpes desse tipo. Valores pré-definidos e especializações. Uma técnica sempre tem seu valor pré-definido com base em um de seus pré-requisitos. Normalmente, a penalidade pré-definida é igual ao modificador fornecido para o efeito na descrição da perícia ou em qualquer outro lugar. É possível haver mais de um valor pré-definido. Se uma técnica oferecer uma série desses valores, aqueles que aprenderem deverão se especializar na versão da técnica associada ao valor pré-definido selecionado. Exemplo 1. A perícia fotografia estabelece que as câmeras de vídeo são utilizadas com a penalidade de -3. Tanto o valor pré-definido de câmera de vídeo é fotografia -3. Exemplo 2. Tanto briga quanto karatê permitem que o personagem dê um chute com uma penalidade de -2. Portanto, o valor pré-definido de chute é briga -2 e karatê -2. Aqueles que usam o valor pré-definido de briga deverão se especializar em chute, briga, enquanto que aqueles que usarem o valor pré-definido de karatê deverão se especializar em chute, karatê. Nível de dificuldade. As técnicas têm apenas 2 níveis de dificuldade, média e difícil. Os feitos que produzirão consequências negativas graves no caso de um fracasso ou que permitirem apenas uma tentativa são difíceis. Todas as outras são médias. Isso afeta o custo em pontos. Nós vamos ver isso daqui a pouco quando virmos a tabela de custo de pontos das técnicas. Exemplo 1. O manuseio da câmera de vídeo raramente oferece algum perigo, e o personagem pode fazer uma segunda tomada se não conseguir um sucesso na primeira. Portanto, câmera de vídeo é uma técnica média. Exemplo 2. Com um chute errado, o personagem pode cair, uma reviravolta potencialmente fatal em uma situação de combate. Portanto, chute é uma técnica difícil. Nível máximo. Dedicar-se intensamente à prática de uma técnica tem resultados limitados. O personagem tem que aprender novos fundamentos se quiser aprimorar-se. Para representar esse fato, as técnicas costumam vir com um valor limitante relacionado à perícia de origem. Ao se atingir esse nível, a única maneira de se aprimorar mais ainda será aumentar o valor da perícia subjacente. No caso de uma técnica que cobre um uso importante de uma determinada perícia, o nível máximo será igual ao nível da habilidade do pré-requisito. As técnicas mais simples podem exceder o NH do pré-requisito ou não ter o nível máximo.
Exemplo 1. Um aventureiro poderia fazer uma carreira como fotógrafo de cinema sem afetar o equilíbrio do jogo, portanto, parece razoável e justo deixar a câmera de vídeo em aberto e não especificar um nível máximo para ela. Exemplo 2. Chute é um ataque poderoso e um dos principais motivos para aprender briga ao karatê. Logo, essa técnica não pode ser aprimorada a ponto de ultrapassar o negado pré-requisito. Descrição. A descrição das perícias já fornece a regra necessária para a maioria das técnicas, mas essas podem oferecer detalhes adicionais ou utilizações completamente novas da perícia. Exemplo 1. Não há muito o que dizer sobre câmeras de vídeo. Essa técnica possibilita o uso de câmeras de vídeo, assim como a perícia fotografia. Exemplo 2. Chute concede um bônus de dano de 1 com relação ao soco e o personagem deve obter um sucesso no teste de DX para evitar uma queda se errar o golpe. Essas regras estão presentes em qualquer descrição formal da técnica chute. Comprando e aprimorando técnicas. Comprar uma técnica é muito parecido com comprar uma perícia. O custo em pontos depende da dificuldade do uso e do NH relativo desejado, mas existem duas diferenças. Você compra uma técnica relacionada ao valor pré-definido e não ao atributo dominante e determina seu custo em pontos por meio da tabela de custos de técnicas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, em vez da tabela de custos de perícias, que nós já vimos. Para aprimorar uma técnica, pague a diferença de custo em pontos entre o NH desejado e o NH do personagem atual, exatamente como ocorre com uma perícia. E assim como as perícias têm seu nível elevado gratuitamente quando se aumenta o nível dos atributos, as técnicas passam pelo mesmo processo quando você aumenta o nível da perícia em que estão baseadas. Você não precisa comprar uma técnica para utilizá-la. Se tiver pelo menos um ponto em uma perícia, o personagem pode usar todas as técnicas relacionadas a ela com o valor pré-definido. No entanto, para evitar que a planilha do personagem fique toda bagunçada, anote apenas as técnicas que o personagem conhece em um nível maior do que o valor pré-definido. A maioria das técnicas tem níveis máximos. Por exemplo, uma técnica que não pode exceder o nível de habilidade do pré-requisito, cujo valor pré-definido é NH-5, tem como nível máximo o valor pré-definido mais 5. Tabela de custo de técnicas. O nível de habilidade final da perícia. Se for o pré-definido e a dificuldade da técnica for média, custa 0 pontos. Se for difícil, custa 0 pontos. Se o valor final na técnica for o valor pré-definido mais 1, custa 1 ponto se for média, e 2 se for difícil. Se for o valor pré-definido mais 2, custa 2 pontos se for média, mais 3 pontos se for difícil. Se for o valor pré-definido mais 3, custa 3 pontos na média e 4 pontos na difícil. Se for o valor pré-definido mais 4, custa 4 pontos na média e 5 pontos na difícil, e assim sucessivamente. Usando as técnicas. Em termos de jogo, uma técnica funciona exatamente como uma perícia. Realize um teste de habilidade contra o seu nível naquela técnica, a menos que haja algo especificado. Ao contrário, todos os modificadores gerais de uma perícia, de cultura, equipamento, nível tecnológico e assim por diante, se aplicam às técnicas, assim como qualquer sucesso decisivo ou falha crítica. Agora aqui o livro entra com alguns exemplos de técnicas de combate. Movimentos especiais em uma situação de combate são de longe as técnicas mais utilizadas e dão aos guerreiros um repertório de truques semelhante às mágicas de um feiticeiro. Se uma técnica de combate tiver múltiplos valores pré-definidos, o personagem deve se especializar de acordo com o pré-requisito. Por exemplo, aprender uma técnica para a perícia massa-machado não resulta em uma habilidade especial com a versão para espadas de lâmina larga dessa mesma técnica. As técnicas com asterisco não são particularmente realistas, e talvez o mestre queira restringir essas técnicas cinematográficas, mesmo no valor pré-definido, aos PCs que têm a vantagem mestre de armas ou treinado por um mestre. Agora nós vamos passar à descrição dos exemplos que o livro dá. A arquearia montada é uma técnica difícil, pré-definido arco -4. Pré-requisito, arco e cavalgar não pode exceder o NH em arco. Essa técnica permite que o personagem utilize o arco com eficiência, ao mesmo tempo que está cavalgando. Os modificadores para disparar sobre um cavalo nunca podem reduzir o NH em arco abaixo do NH do personagem à arquearia montada. As outras penalidades são aplicadas normalmente. Por exemplo, se o personagem tiver arco 13 e arquearia montada 11, as penalidades para disparar contra o alvo a cavalo nunca reduzirão o NH do personagem abaixo de 11, antes de se aplicarem os outros modificadores. Ataque com 2 armas asterisco. Difícil, pré-definido perícia. Pré-definido perícia pré-requisito -4. Pré-requisitos: qualquer arma de combate corpo a corpo de uma só mão, que não pode exceder o pré-requisito. O personagem pode aprender essa técnica para armas de fogo, mesmo em uma campanha realista. Geralmente, o personagem sofre uma penalidade de -4 para atacar com 2 armas de uma vez, a menos que ele faça um ataque total. Essa técnica permite que ele recompre essa penalidade. Observe que ainda é necessário aprender treino em armas na mão inábil para reduzir a penalidade de -4 quando estiver utilizando a mão inábil. Para regras mais detalhadas, nós vamos ver quando estivermos falando de ataque com 2 armas durante as regras de combate. Ataque giratório, asterisco. Difícil, pré-definido perícia, pré-requisito -5.
Quais são essas perícias pré-requisitos? Bastão, espada de 2 mãos ou espada de lâmina larga. Não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica consiste em um ataque total que permite que o personagem faça uma investida com uma velocidade impressionante contra todos os oponentes próximos. Se utilizada, essa ação ocupa o turno inteiro do personagem, não importa quão rápido ou hábil ele seja. Além disso, como se trata de um ataque total, o personagem não tem direito a nenhuma defesa ativa. Nós vamos falar isso quando estivermos falando das regras de combate. Quando estiver realizando um ataque giratório, o personagem gira no lugar atingindo todos os inimigos que se encontram a menos de 1 metro. O personagem pode realizar o ataque no sentido horário ou anti-horário, à sua escolha. Todos os ataques são em balanço e o personagem não pode combinar essa técnica com outras, como desarmar, por exemplo, ou com perícias cinematográficas, como o do golpe poderoso. Determine um ponto de impacto aleatório para cada alvo e, em seguida, realize um teste de habilidade para acertar o inimigo, com as penalidades usuais de ponto de impacto. Os oponentes podem se defender normalmente. Resolva cada ataque antes de se dirigir ao próximo alvo. Se algum dos ataques resultar em um erro crítico, ou se qualquer um de seus oponentes obtiver um sucesso decisivo em sua defesa, aquele ataque e todos os posteriores são erros críticos. Jogue os dados uma vez para cada ataque e consulte a tabela de erros críticos. O jogador pode encerrar um ataque giratório ao parar em qualquer direção que desejar. Chave de braço é média. Pré-definido judô ou luta greco-romana. Pré-requisito judô ou luta greco-romana. Não pode exceder o pré-requisito em +4. Essa técnica permite aprimorar as perícias judô ou luta greco-romana com a finalidade de aplicar uma chave de braço. As regras diferentes a esse golpe podem ser vistas em chave de braço, que nós vamos ver quando estivermos falando da regra de combate. Chave de dedo, difícil. Pré-definido chave de braço -3. Pré-requisito chave de braço, não pode exceder o NH dessa perícia. Essa técnica permite agarrar os dedos de uma pessoa e torcê-los, causando muita dor. Utilize as regras de chave de braço, porém todo o dano será causado na mão, que é mais fácil de ser incapacitada do que o braço. Chute é difícil. Pré-definido, briga -2 ou karatê -2. Pré-requisito, briga ou karatê e não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem aprimore suas habilidades de chute. Faça um teste de habilidade para acertar o alvo. Um chute causa dano de golpe de ponta por contusão baseado na ST. Utilize a perícia briga ou karatê e não é negado ao personagem em chute para determinar o bônus de dano, e utilize apenas o bônus mais alto. Se o personagem errar o alvo, utilize um teste de chute ou DX para evitar uma queda. Chute para trás é difícil, pré-requisito karatê -4. Pré-requisitos karatê, não pode exceder NH em karatê. Essa técnica permite que o personagem ataque alguém atrás dele sem ter que se virar. Ele sabe que o inimigo está lá. Faça um teste de chute para trás a fim de acertar o alvo, mas fora isso, resolva a ação como se fosse um chute normal. Depois de uma tentativa de chute para trás, todas as suas defesas ativas sofrem uma penalidade de -2 até o próximo turno. Conservar a arma. Difícil. Pré-definido, perícia, pré-requisito. Quais são essas perícias? Qualquer perícia de armas de combate corpo a corpo e não pode exceder os pré-requisitos +5. Se conhecer essa técnica acima do valor pré-definido, o personagem poderá utilizá-la ao invés da perícia subjacente sempre que alguém estiver tentando desarmá-lo. Nós vamos ver isso quando estivermos falando de golpes visando a arma do oponente. Exemplo, se tiver o bastão 13 e conservar a arma bastão 16, ele resistirá às tentativas de desarmá-lo como se tivesse bastão 16. É possível aprender essa técnica para armas de projétil, como armas de fogo e arcos. Nesse caso, seu valor pré-definido se baseia em DX e não pode exceder DX +5. Cotovelada é média. Pré-definido briga -2 ou karatê -2. Pré-requisito briga ou karatê. Não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem ignore a penalidade de -2 para golpear com o cotovelo. Para mais informações, nós vamos ver quando estivermos falando das regras de cotovelada nas regras de combate. Desarmar é difícil, pré-definido, perícia pré-requisito e quais são essas perícias? Quaisquer perícias de combate desarmado ou com armas de combate corpo a corpo. Não pode exceder o pré-requisito em +5. Se conhecer essa técnica acima do valor pré-definido, o personagem pode utilizá-la ao invés da perícia subjacente sempre que estiver tentando desarmar o inimigo. Nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de combate. Por exemplo, se ele tiver espadas de lâmina larga 14 e desarmar espadas de lâmina larga 17, o PC desarmará o inimigo como se tivesse espadas de lâmina larga 17. Fintar. Difícil. Pré-definido. Perícia pré-requisito. Pré-requisitos. Qualquer combate desarmado ou perícia de arma de combate corpo a corpo. Não pode exceder o pré-requisito em +4. Se conhecer essa técnica acima do valor pré-definido, o personagem pode utilizá-la ao invés da perícia subjacente sempre que estiver realizando uma manobra fintar. Nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de combate. Por exemplo, se tiver espada de lâmina larga 14 e fintar, espada de lâmina larga 16, o PC faz um fintar como se tivesse espada de lâmina larga 16. Aqui ele tem um quadro falando sobre os valores pré-definidos duplos e técnicas. Ele está falando aqui que o valor pré-definido de uma perícia não pode ser baseado em outra perícia conhecida, apenas por seu valor pré-definido.
No entanto, as técnicas não são perícias. Se duas técnicas se baseiam na mesma perícia subjacente, o valor pré-definido de uma pode se basear na outra, mesmo se o personagem conhecer a técnica intermediária apenas por seu valor pré-definido. Por exemplo, o pré-definido da chave de dedo é chave de braço menos 3, cujo valor pré-definido se baseia em judô ou luta greco-romana. O valor pré-definido de chave de dedo é também efetivamente igual a judô menos 3 e luta greco-romana menos 3. Continuando as técnicas exemplo. Joelhada é média, pré-definido briga menos 1 ou karatê menos 1. Pré-requisitos, briga ou karatê, não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem ignore a penalidade menos 1 para dar uma joelhada. Nós vamos ver isso quando falarmos da regra de combate. Luta no solo, difícil, pré-definido, a perícia pré-requisito menos 4. Pré-requisitos, qualquer perícia de combate desarmado ou com armas de combate corpo a corpo. Não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem ignore as penalidades de menos 4 para ataques feitos pelas costas. Faça um teste contra essa técnica em vez do pré-requisito sempre que estiver utilizando para atacar a partir do solo. Por exemplo, se tiver luta greco-romana 14, luta no solo, luta greco-romana 13, o personagem conseguirá segurar o inimigo no solo com NH 13. Além disso, realize um teste contra a luta no solo toda vez que tiver de se defender dos ataques feitos pelas costas. No caso de um sucesso, o personagem sofre uma penalidade de menos 1 ao invés de menos 3. Mata-leão, difícil, pré-definido judô menos 2 ou luta greco-romana menos 3. Pré-requisito, judô ou luta greco-romana, não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem ignore a penalidade básica de menos 2 em judô e menos 3 em luta greco-romana, quando estiver utilizando as regras fornecidas em Mata-leão. Nós vamos ver quando estivermos falando das regras de combate. Rasteira é difícil, pré-definido perícia, pré-requisitos. Armas de haste, lança ou bastão, que não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem dê uma rasteira no oponente com uma arma de haste. Faça um teste de habilidade para acertar o alvo, que pode se defender normalmente. Se ele fracassar, faça uma disputa rápida entre varredura ou ST do atacante contra ST ou ADX da vítima. Utilize o maior valor em ambos os casos. Se perder, a vítima cairá, a menos que ela obtenha um sucesso no teste de acrobacia menos 5, caso em que ela dará uma cambalhota no ar e aterrissará em segurança. Os combatentes desarmados chamam essa técnica de chute rasteiro. É exatamente a mesma coisa, mas o atacante utiliza as próprias pernas em vez de uma arma de haste. Seu valor pré-definido é igual a judô menos 3, karatê menos 3 ou sumô menos 3. Torção de pescoço, difícil, pré-definida ST menos 4. Não pode exceder ST mais 3. Esse ataque, que depende da força bruta, consiste em agarrar a cabeça da vítima e torcer o seu pescoço com a intenção de quebrá-lo. Nós vamos ver quando estivermos falando de torcer o pescoço nas regras de combate. Ao contrário da maioria das técnicas, o valor pré-definido de torção do pescoço se baseia na força e não numa perícia. Luta greco-romana concede um bônus usual de ST com base no NH. Treino em armas na mão inábil, difícil, pré-definido, perícia pré-requisito menos 4. Pré-requisitos, qualquer perícia de armas de combate corpo a corpo e não pode exceder o pré-requisito. Essa técnica permite que o personagem ignore a penalidade de menos 4 para usar uma arma de combate corpo a corpo específica com sua mão inábil. Utilize o NH do personagem nessa técnica em vez do pré-requisito quando estiver usando a arma de combate corpo a corpo para atacar ou aparar com sua mão inábil. Por exemplo, se ele tiver a rapieira 14 e treino em armas de mão inábil rapieira 14, o personagem será capaz de atacar e aparar com a mão inábil utilizando o NH integral. Com a permissão do mestre, é possível aprender essa técnica para qualquer perícia baseada em LX que exija uma só mão. Voadora, difícil, pré-definido, karatê menos 4. Pré-requisitos, karatê, não pode exceder o NH dessa perícia. Essa perícia permite dar um salto e chutar com a extensão total, aumentando a distância e o dano. Esse é um golpe exibicionista, mas também perigoso. Faça um teste de habilidade para acertar o alvo. Acrescente 1 metro de alcance e um bônus de dano de mais 2. O alvo pode realizar uma manobra parar com uma penalidade de menos 2. No entanto, se o golpe fracassa ou se o alvo conseguir se defender, o PC cairá, a menos que consiga um sucesso no teste de DX menos 4 ou acrobacia menos 2. Independente do sucesso, uma voadora impõe uma penalidade de menos 2 em todas as suas defesas ativas até o próximo turno. Exemplos de técnicas que não são de combate. Praticamente qualquer tarefa que exija um teste de habilidade com uma penalidade pode se tornar uma técnica. O objetivo principal dessas técnicas é recomprar as penalidades das perícias, mas pode ser que o mestre queira acrescentar mais detalhes. Câmera de vídeo é média, pré-definido, fotografia menos 3, pré-requisito fotografia. Essa técnica, muito comum entre os cinegrafistas profissionais, permite que o personagem ignore a penalidade de menos 3 para utilizar uma câmera de vídeo com a perícia fotografia. Escapar de algemas, difícil, pré-definido, fuga menos 5. Fuga não pode exceder o NH do pré-requisito. Pré-requisitos, fuga, não pode exceder o NH do pré-requisito. Essa técnica representa o estudo de uma série de truques específicos para escapar de algemas. Com a permissão do mestre, o personagem pode aprender técnicas semelhantes para outras ferramentas de retenção comumente utilizadas na sua campanha. Extração sem pouso, média, pré-definido, pilotagem menos 4. Pré-requisitos, pilotagem, não pode exceder o NH do pré-requisito. Essa técnica permite recolher carga do chão sem ter de realizar um pouso. O personagem é capaz de apanhar somente objetos providos de equipamento especial para esse tipo de extração. O indivíduo no solo tende a obter um sucesso no teste de controle de carregamento para preparar a carga. Leva 2D horas. O fracasso no teste de controle do carregamento ou extração sem pouso significa que não foi possível recolher os objetos ou que algo foi danificado. Uma falha crítica indica que a carga foi perdida, ferida gravemente no caso de um passageiro vivo. Personificar
é média. Pré-definido, arremedo, fala, -3. Pré-requisitos, arremedo, fala, não pode exceder o NH do pré-requisito. Com prática, o personagem será capaz de aprimorar sua habilidade de modo a imitar uma determinada pessoa, recomprando gradualmente a penalidade -3 para isso. Cada pessoa imitada é uma técnica diferente. Preparar armadilha, difícil. Pré-definidos, explosivos, demolição -2. Pré-requisitos, explosivos, demolição, não pode exceder o NH do pré-requisito. Com o estudo, o personagem se familiariza com os acionadores de armadilhas, o que permite prepará-las sem a penalidade usual de -2 sobre NH. Assassinos, soldados e até espiões aprimoram essa técnica com frequência. Salva vidas. Difícil. Pré-definido, natação -5. Pré-requisitos, natação. Não pode exceder o pré-requisito. O personagem pode estudar essa técnica independente de natação a fim de eliminar a penalidade básica de -5 dessa tarefa. Para maiores detalhes, veja Salva Vidas, que nós vamos falar em breve. Subir. É difícil, pré-definido, escalada -3. Escalada não pode exceder o NH do pré-requisito. Essa técnica permite eliminar uma parte da penalidade, ou toda, e -3 sobre NH no caso de escalar uma superfície relativamente lisa e vertical, como um edifício ou a face de um rochedo. Nós vimos isso quando falamos em escalada. Subir por corda. É média, pré-requisito, escalada. Não pode exceder o NH do pré-requisito. Um alpinista costuma estar sujeito a uma penalidade -2 se tentar subir por uma corda pendente. Com prática, o personagem pode recomprar essa penalidade. O valor pré-definido da técnica oposta a descer por corda é igual à escalada -1 e pode ser aprimorado até chegar à escalada +3. Descer por uma corda é significativamente mais fácil do que qualquer tipo de escalada. Trabalhar pelo tato. É difícil, pré-definido, arrombamento -5. Pré-requisitos, arrombamento. Não pode exceder o NH do pré-requisito. Geralmente a ação de arrombamento sofre uma penalidade -5 se o personagem tiver de trabalhar por tato, mas se ele já estiver acostumado a essa técnica, acaba se tornando algo mais natural para ele. O mestre pode permitir que o personagem aprenda uma técnica desse tipo para outras perícias de assalto, por exemplo, explosivos e armadilhas, o que cria a possibilidade de ele agir na escuridão total, o que é uma maneira muito comum de utilizar essas perícias. Então, terminamos hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. E com ele terminamos o capítulo 4. No próximo episódio vamos começar o capítulo 5, o capítulo das magias. Então, esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, nos acompanhe em www.padrim.com.br/rpgnext ou em picpay.me/rpgnext. Até a próxima semana e a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.